Essa paraxá de Azino, paraxá muito interessante, paraxá muito importante. E o Ramban, no Nachmanides, especificamente, ele traz várias coisas, vários detalhes muito interessantes sobre essa paraxá. Então, a primeira coisa, na semana passada, no final da paraxá Vayelech, a Torá descreve e agora escrevam para vocês este cântico, que será a próxima paraxá, paraxá de Azino. E Agmará, os Achronim, eles falam, tem uma discussão inteira, mas muitos opinam que a mitzvah, uma das 613 mitzvot, de você escrever um Sefer Torah, de cada pessoa escrever et Hashirah Azot, cada pessoa tem a mitzvah de escrever o seu próprio Sefer Torah. Então muitos opinam que Tvu lachem et Hashirah Azot, que a mitzvah, que a obrigação é de escrever só Hashirah Azot, só esse cântico, da pessoa escrever a Shirah de Azino, e não que tem que escrever toda a Torá. E se você foi chamado na Torá hoje, ou vai ser chamado no Shabat, você pode perceber que na Torá é dividido em duas colunas. A Azino é dividido em duas colunas, diferente de toda a Torá, que é uma coluna só. Por que dessa forma? Porque os Leviim, todo Shabat, no Beit HaMikdash, eles cantavam esta Shirah. Todo Shabat, na hora do Musaf, no Musaf do Shabat, na hora dos Korbanot, dos sacrifícios, das oferendas do Musaf, do Shabat, os Leviim, eles liam, eles falavam este cântico do Azino. Só que eles não liam toda a paraxá, todo o Shabat. Eles dividiam da mesma forma que aqui, que hoje é dividido em 6 porções, porque a Shirah é só até o final do Shishi, até o final do sexto é chamado. Então, no Beit HaMikdash, eles também dividiam dessa forma, como é chamado, Prakim, Haziv, Lach, que é a inicial de Hazino Hashamayim, de 6 versículos, de 6 divisões, e cada semana, cada Shabbat, os Leviim, eles liam este texto no Beit HaMikdash. E os Leviim, eles estavam em duas divisões, eles estavam em 2 palcos, em duas arquibancadas. Então, em lembrança, essa divisão dos Leviim em dois lados, 2 arquibancadas, na Torá também consta em 2 divisões, em 2 colunas. Tem pessoas que costumam ler diariamente este Parashat Azino. O Rav Tzadok HaKohen, ele dizia que cada pessoa precisa estudar pelo menos uma vez na vida, estudar a fundo essa paraxá da Shirah da Azino, porque essa é uma grande esgulá para se salvar de de pensamentos negativos, de ideias negativas. E mais uma coisa interessante, que essa divisão de 2 colunas faz parte da entonação, faz parte da música. Da onde nós sabemos essa música? Isso Moshe Rabbeinu, ele trouxe do Monte Sinai essas entonações, essas músicas, e por isso que também é dividido em 2 colunas. Grande é essa paraxá de Azino, que nela consta tudo. Na paraxá de Azino consta tudo o que aconteceu até agora, todo o passado e todo o futuro. Consta sobre o Olam Hazé, este mundo, e sobre o mundo vindouro, o Olam Abá. Como está escrito no final da paraxá, Vayavó Moshe vaidaber et kol divrei Hashirah azot beazniam. Moshe, ele falou todas as palavras desta Shirah perante o povo, que de kol, para não falar que nessa Shirah, nesse cântico, tem kol, tem tudo, todo o futuro está contido dentro dessa paraxá, está representado dentro dessa paraxá. Porque toda a Torá, todos os segredos, todas as histórias de todas as pessoas, assim dizia o Ramban no Nachmanides, está representado dentro dessa paraxá. Hashem, ele revelou tudo dentro dessa paraxá. E não é à toa que nessa paraxá, no cântico todo, tem 613 letras, que representam que todas as mitzvot, toda a Torá está representado neste cântico, nesses 6 capítulos da Parashá de Azino. E por causa dessa importância dessa Parashá, tem uma história que alguns conhecem,
mas é muito interessante os detalhes dessa história. O Ramban, o Nachmanides, ele tinha um aluno, um grande Talmid Chacham, que ele chamava Reb Avner. E em algum momento, isso foi na época na Espanha, na Inquisição, se eu não me engano, e ele acabou largando o judaísmo, acabou se convertendo para o cristianismo, e foi muito, muito longe, ele cresceu, ficou uma pessoa muito importante do outro lado, e o Ramban, o Nachmanides, ficou muito indignado que o grande aluno dele foi tão longe, e se converteu e foi para outra religião. E um dia, no Yom Kippur, o Avner chamou o Ramban para que viesse visitá-lo, e o Ramban foi visitar ele no dia do Yom Kippur. Ele chega na casa do Avner, ele pegou um porco, abateu o porco na frente do Ramban, cozinhou e comeu o porco na frente dele. E ele, com tanta chutzpah, vira para o Ramban e fala: me fala uma coisa, Rebbe, quantos chayavei karet eu sou chayav? Quantas punições de karet recai sobre mim por ter feito isso hoje? E o Ramban, ele falou 4. E o Avner falou: não é 4, é 5. E assim eles ficaram discutindo por ter matado, por ter cozido, comido no Yom Kippur. Então tinha toda essa discussão, que o Ramban estava falando: você é Hayá, você é culpado de 4 punições, e o pecador estava falando: não, eu tenho 5. Ele era um grande Talmid Chacham. E começaram a discutir para cá e para lá. Daí o Ramban, ele estava tão chateado que um aluno desse foi tão longe, com uma cabeça brilhante, ele virou: me fala uma coisa, Avner, o que aconteceu com você? O que deu na cabeça que você realmente chutou tudo, você largou todo o judaísmo? Ele falou: é tua culpa, mestre, é tua culpa. Por que minha culpa? Você disse sempre, vários shurim falou, que nessa parashá de Azino, isso era no Yom Kippur, então, parashá de Azino, falou: na parashá de Azino contém tudo. Está escrito todo o passado, todo o futuro de todas as pessoas desse mundo, do mundo vindouro. Eu procurei o meu nome nessa parashá, não achei. Eu falei: tudo baboseira, essa história sua é uma mentira, e por isso que acabei largando tudo. Me fala, mestre, onde consta a minha história nessa parashá de Azino? O Ramban, ele falou: me dá um momento, deixa eu pensar um pouco. Ele foi no canto, pensou, ficou a sós, pensando um pouquinho. Depois de uns minutos ele volta para o Avner, ele fala, está escrito na parashá dessa semana: Amarti afeihem ashbita meenosh zichram. A tradução literal seria: eu disse que eu os dispersaria, fazendo sua memória desaparecer dentre os homens. E o Ramban virou para o Avner e falou: pega a terceira letra dessas 5 palavras aqui. Amarti, a terceira letra é Reish. Afeihem, a terceira letra é Aleph. Ashbita é Beit. Me'enosh Nun. Zichram é Reish. Aqui nós vemos o seu nome que está escrito Avner. Mas se você for prestar atenção, na verdade, está escrito a primeira palavra, Amarti, a terceira letra é Reish. Que o seu nome é Reb Avner. Seu nome Reb Avner, não Avner. Reb Avner está escrito claramente na Torá. E daí ele ficou chocado, ele realmente não esperava uma resposta como essa do mestre, assim, na lata. E ele virou para o mestre e falou: Rebbe, qual que é o remédio para o meu pecado, para a minha doença? E daí o Rav falou: olha, eu já te falei o que a Torá descreve sobre você. E ele foi embora. E o Ramban, ele foi embora da casa dele. E aí a história continua dizendo que o Avner, ele foi no porto, alugou um barco sem comandante, sem marinheiro. Ele foi lá sozinho, pegou o barco e foi embora pelo oceano, pelo mar, e desapareceu, e nunca mais ouviram falar sobre ele. Que, aliás, é isso que o Passuco descreve, fazendo sua memória desaparecer dentre os homens, que esse foi o final deste Avner. Então, a primeira coisa a gente vê que realmente todas as histórias de todas as pessoas estão representadas, constam nessa parashá de Azino, mesmo uma pessoa como essa.
Mas o mais incrível é que quando o Rebbe contou essa história, o nome dele na Parashá não está escrito Avner. Quando a Torá quer representar o Avner, a Torá escreve Reb Avner. O passuque inteiro é Amar Teafehem Mashbita Menosh Zechram. Esse é um passuque pequenininho. E a primeira palavra é o Reish do nome dele, Reb Avner. O apelido dele de Rebbe. Quer dizer, mesmo um homem tão perverso, tão rachá como esse, que foi tão longe, quando a Torá está se referindo sobre ele, a Torá não chama ele de Avner. A Torá chama ele de Reb, Rav, Avner. Quer dizer, a Torá está, na verdade, dando na Neshama dele o potencial, a força, desde o princípio, que você pode ir muito longe, mas ainda você é chamado de Reb Avner. A Torá está dando para ele a força de fazer tshuva, de retornar para o caminho correto. Que na prática, graças ao fato que a Torá descreveu sobre ele como Reb Avner, não somente Avner, o final da vida dele, ele pegou o barco e com certeza ele fez tshuva e ali ele morreu e desapareceu entre os homens, como a Torá descreve sobre ele. Mas aqui a gente vê exatamente essa mensagem da tshuva, que não tem ninguém perdido, que mesmo uma pessoa como essa, que pegou na frente do Ramban, pegou um porco no Yom Kippur, fez o abate, cozinhou e comeu, a Torá continua chamando ele de Reb Avner, que aqui nós vemos que todos têm o poder de fazer tshuva e de se aproximar cada vez mais de Hashem, e que possamos aprender as mensagens para o nosso dia a dia.